tema que a gente está vendo cada vez mais correr lado a lado com bem-estar, né? Que é o esporte. Então eu quero anunciar para vocês o Ricardo Oliveira. Ele vai trazer, ele é o CEO da plataforma Palestra de Atleta, e ele vai trazer para vocês a palestra Lições do Esporte para a Saúde Mental. Queria pedir uma salva de palmas para o Ricardo. Obrigado. Obrigado, Alan. O microfone está funcionando? Está funcionando? A gente não sabe. Pessoal, bom dia. Quer dizer, na verdade, eu ensaiei bom dia, mas agora eu tenho que mudar para boa tarde, né? Só um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Eu comentei antes que ia ser difícil concorrer com o almoço, mas obrigado pela presença de vocês. Por acaso alguém está aqui achando que era o Ricardo Oliveira jogador que ia palestrar? Se decepcionou, né? Acontece, eu aviso porque às vezes acontece. Vocês conhecem o Ricardo Oliveira jogador? Você conhece? É um cracaço, centroavante, gosto muito dele. Tentei jogar, mas não fui tão eficiente. Mas joguei um pouquinho, depois eu conto um pouquinho para vocês da minha história. Eu falei, falar para vocês sobre lições do esporte, para a saúde mental, algumas coisas sobre mim. Tenho 47 anos, nasci no Rio de Janeiro, cresci no Rio Grande do Sul, moro em São Paulo há mais de 20 anos. Não sei se tem alguém do Rio Grande do Sul aqui. Você que está no grupo comentou que viria. Legal, obrigado. Uma coisa importante para falar sobre mim, eu vou falar pouco sobre mim, mas uma coisa que é importante, que até justifica e explica um pouco do meu comportamento, da minha carreira, foi que quando eu tinha 6 anos na escola, a professora pediu para a turma desenhar uma cuca. Quem é do Sul conhece cuca, né? E eu estava desenhando, caprichando na cuca. E o desenho dos meus colegas estava mais ou menos assim, que é a cuca. E o meu desenho ficou assim, porque era a cuca que eu conhecia, né? E o que a professora fez? A professora falou, gente, olha o desenho do Ricardo. E aí todo mundo riu de mim, né? E claro que eu fiquei abalado. Puxa vida, estão tirando sarro de mim. E isso, instintivamente, nos causa aquele medo de ser expulso do grupo, estão tirando sarro, e é um medo instintivo de ficar desgarrado do grupo. Cheguei em casa, falei com a minha mãe, mãe, o pessoal riu de mim porque meu desenho foi uma cuca, e eu caprichei, ficou bonito, mas não era a cuca que eu estava imaginando. E ela me explicou, não, filho, aqui a gente está morando no Rio Grande do Sul, vocês lembram que eu falei, eu nasci no Rio, fui para o Rio Grande do Sul, novinho, então lá tinha muitos hábitos que eu não conhecia. O pessoal falava cuca, e eu falava, por que eles falam fuca, não falam fusca? E lá realmente tem gente que fala fuca, bergamota. Eu falava, mãe, por que eles falam tchê o tempo todo? E eu não sabia, então aprendi. Então eu tive que começar a observar as pessoas pela sobrevivência. É claro que para mim tinha um constrangimento do pessoal rir de mim, de eu não entender o que eles falavam, mas instintivamente era sobrevivência também. Mas eu superei isso, né? Fiz pós-graduação em neurociências e até por esse motivo talvez eu tenha virado uma pessoa que observa muito os outros. Primeiro foi por sobrevivência, para me adaptar àquela situação, àquele meio, aquelas pessoas, aquele estado novo, e também por questão de trabalho, né? Então sempre gostei de observar. Fiz a pós em neurociências, eu sei que temos muitos neurocientistas aqui hoje no evento, né? Fiz uma pós em comunicação, fiz graduação em comunicação, marketing, estou cursando psicanálise agora, quando acabar eu quero fazer antropologia, porque realmente eu fiquei obcecado por entender o comportamento humano. Então já superei, trabalho há mais de 20 anos como executivo em algumas multinacionais, dei a sorte de trabalhar em algumas multinacionais muito grandes, muito conhecidas, fundei a empresa Palestra de Atleta, viajei o Brasil dando palestras, inclusive eu só não dei palestra ainda no Amapá, Rondônia, Roraima e Acre. Ah, se tiver alguém aqui desses estados, podemos conversar, né? Mas tive a sorte de viajar o Brasil dando palestras e, claro, sempre que eu ia para um estado novo, eu observava aquele comportamento. Então eu gosto de observar o comportamento simples, casual, do dia a dia. E como fundador da empresa Palestra de Atleta, eu tive a oportunidade de trabalhar com ídolos do esporte, pessoas conhecidas, famosas, que são referências no que fazem.
Então, aquele Bernardinho, Hortêncio, Oscar Schmidt, Minotauro, Cafu, Zé Roberto, Diego Hipólito, Adriana Silva, Arthur Zanetti, entre muitos outros. Nós temos mais de 50 atletas palestrantes. Essas fotos aqui não são só fotos de fã, são fotos praticamente de um colega de trabalho. Então, para cada foto dessa, nós temos pelo menos aí meio período de um dia analisando a história, analisando as lições que ele traz da vivência dele para as empresas. Né? E o que faz com que essas pessoas sejam reconhecidas? Claro, são famosas. Mas por que são famosas? Pelos resultados. Então, isso me ajudou muito a solidificar em mim uma crença de que o que importa é resultado. Tá? O que importa é resultado. Ó, um exemplo para vocês. Essas são as estatísticas de um jogo de futebol real de seleções. O time A chutou 18 vezes a gol, o time B chutou 14, o time A fez 11 faltas, o time B fez 14, impedimento, que é um lance de ataque, o time A teve 3 e o time B 0. O time A teve mais posse de bola, ficou mais minutos com a bola, então ele chutou mais a gol, teve mais chances de fazer gol, fez mais faltas. Vocês sabem qual foi o resultado desse jogo? É essa a estatística de um jogo real. É o famoso 7-1. A coluna A é o Brasil, a coluna B é a Alemanha. Ou seja, o que importou aqui foi o resultado, não aquele intermédio. Ou seja, o Brasil teve mais chances, chutou mais, mas acabou tomando 7-1. Então, o que eu sempre falo em palestras, o que importa é o resultado. Quando eu apresento essa palestra em empresas, geralmente o dono, o CEO, o fundador fala, viu, trouxemos o cara certo. O que importa aqui pra gente é resultado. Mas calma que tem uma pegadinha para ele no final. Tá? Então, realmente, resultado é importante. É o que nos mantém, é o que nos sustenta, é o resultado que nós obtemos. E no esporte não é diferente. Então, convivendo com tantos atletas renomados, com alguns eu convivo há anos, montando palestras e extraindo da vivência deles lições para a vida pessoal e profissional, eu pensei, puxa, que lição que eu trago? Liderança, alta performance, comunicação, trabalho em equipe, e eu escolhi um assunto que eu acredito que tenha um pouco mais de aderência ao evento de hoje, que é a segurança emocional. A segurança emocional no esporte, ela é fundamental. E atletas, por exemplo, eles são ficam muito abatidos com isso, eles são alvo. Ao contrário do mundo corporativo, onde o nosso feedback é numa salinha, no 1 a 1, ou deveria ser geralmente, né? O feedback do atleta, do jogador principalmente, ele é público. Ele é criticado no jornal, ele é criticado na rede social, no YouTube, e não é uma crítica leve, você não foi bom, não, é termos pejorativos. O esporte ele é muito passional, então faz com que torcedores eles vão até a rede social do atleta, na foto dele com a família, para xingar, você é um lixo, sai do meu time. E infelizmente hoje nós vivemos de audiência e os jornais querem manchetes atrativas e entram nessa onda passional também. Então, o atleta ele vê a foto dele na capa de jornal, na capa do site, na rede social, sendo pesadamente criticado e acaba que isso inflama torcida. Então, já aconteceu algumas situações de a torcida, torcedores agredirem ou ameaçarem jogadores que estão lá com a família, passeando no parque, no shopping, são ameaçados. E claro que isso continuamente vai abalando psicologicamente o atleta. Então ele começa a parar de inovar, porque ele vai ter insegurança, né? Ele vai ter uma ameaça emocional. Ele para de inovar. Então, como eu falei para vocês, eu não sou o Ricardo Oliveira jogador, mas eu joguei futebol até os 20 anos, eu enfrentava o Ronaldinho Gaúcho, joguei no Novo Hamburgo. Você sabe que nesse século só tem 3 times campeões estaduais, Inter, Grêmio e Novo Hamburgo. Você é de que cidade? Porto Alegre? É do ladinho, né? Então eu enfrentava o Ronaldinho Gaúcho, quando eu era, na época a gente chamava de júniors, hoje é sub-20. Enfrentava ele, eu já sabia que ele seria o melhor do mundo quando ele tinha 16 anos. Já sabia. Porque ele era talentoso,
Ele estava no lugar certo, que era um clube grande, que ia dar exposição e condições para ele, e ele tinha na família um irmão mais velho, que era o Assis, que já era um craque do Grêmio. Então ele já tinha todo o ambiente, ele tinha talento, estava na empresa certa e tinha um incentivo em casa para conduzi-lo. Então quando ele foi melhor do mundo, não foi surpresa para mim. Eu falava para amigos, tem um rapaz que é o irmão do Assis na época, ele vai ser o melhor do mundo, e foi. Eu enfrentei ele algumas vezes em campeonatos estaduais lá. E eu tive altos e baixos na minha curta carreira. Quando eu cheguei lá com uns 20 anos, a gente não sabe se joga, se estuda ou se trabalha. Então eu acabei fazendo tudo mais ou menos. O futebol é uma janela muito pequena, você não aproveita aquela hora, não dá mais. Agora, trabalhar, estudar, eu consegui recuperar. Então a gente para de inovar, para de dar ideias. Então o atleta ele para de tentar dar um drible diferente, ou ele para de chutar gol, para de tentar dar um passe longo porque ele não tem segurança. Isso já aconteceu comigo. Eu já tive jogos que eu joguei muito bem, que eu tentava fazer algo difícil, dava certo, e teve jogos que eu tentava fazer algo certo, fácil e dava errado. Então a gente não vai nem tentar alguma coisa mais difícil. Tá? Tem queda de performance, consequentemente, nervosismo, a gente para de focar no passe e começa a pensar no que vão falar se eu errar o passe. Então a gente tem queda de performance, para de dar ideias, é muito comum em treino, durante o jogo mesmo, o treinador chamar o atleta para perguntar o que ele está sentindo, o que está achando, muda alguma coisa. Então, como ele pensa, poxa, se eu estou tão mal assim, quem sou eu para dar ideia? Pode mandar fazer que eu faço o que dá para fazer. Ele se cala-se, né? Fica calado. Então é muito comum. No dia a dia de treino a gente percebe isso. Eu já estive em CT de time grande que tinha um jogador que estava tendo uma sequência jogando na reserva, ficou triste, eu lembro que ele saía calado, entrava no vestiário calado, saía calado. Teve um dia que ele saiu isso aqui em São Paulo, saiu do treino cantando pneu, bravo, fica rebelde, né? E começa a se ver fora do time. O que ele pensa? Poxa, se eu estou aqui e não estou rendendo o meu melhor, talvez a culpa seja dos meus colegas, talvez seja do ambiente que eu tenho aqui, talvez seja do meu treinador. Vou falar com o meu empresário para procurar um time novo para mim. E quando ele começa a se ver fora do time, praticamente isso aqui tudo nem conta mais. Ele já não se vê mais na próxima temporada. Isso aqui que vocês estão vendo, vocês acham que acontece alguma coisa parecida em empresa? Muito, muito. A mesma coisa em empresa. Por quê? Porque a nossa segurança emocional ela é muito frágil. Talvez seja tão frágil ou mais frágil que a segurança física. Porque a segurança emocional ela é muito subjetiva. Quando eu vejo alguma coisa que me ameaça, pode ser que não seja uma ameaça real, mas eu tenho esse medo e já começo a me proteger. Então ela é muito subjetiva, eu já tento agir antes por instinto de sobrevivência. Agora, a segurança física, claro que ela é perigosa, ela é nociva, mas eu consigo visualizar, consigo usar algum EPI. Né? Então a nossa segurança emocional ela é muito, muito, muito frágil mesmo. O colaborador se cala, então é muito comum, começa a procurar emprego em outra empresa e isso também já acontece, começa a comprometer o resultado dele. Então, quando ele começa a se ver fora do time, ele acaba, consequentemente, tendo uma queda de performance e isso pode acabar acelerando a saída dele, ou voluntariamente ou involuntariamente, porque ele já não se vê mais, se eu fizer isso aqui, daqui a um mês eu não vou estar aqui mais para responder por isso. Então, isso acontece. Então, é uma das situações em que a segurança emocional afeta bastante o time. Esse slide que eu gosto muito, porque são as emoções lá do filme de Divertidamente. Esse filme aí, acho que para quem gosta de neurociências, é quase de forma lúdica uma aula, porque ele retrata muito bem nossas emoções. E quais são as funções dessas emoções? As funções delas, como em tudo no nosso corpo, é nos manter vivo, né? Nós temos que equilibrar raiva, alegria, tristeza. Todas essas emoções têm benefícios e nos mantêm vivos. Todas. Não existe nenhuma emoção, então eu vou tirar o medo porque eu quero ser corajoso. Aí eu vou saltar de paraquedas sem o paraquedas, porque eu vou achar que não vai acontecer nada. Vou querer enfrentar um leão. Tristeza, vou tirar a tristeza. Então eu não vou saber reconhecer alguma situação que faz mal para mim. Como é que eu vou sentir saudade se eu não fico triste com a ausência de uma pessoa? É legal porque a alegria e a tristeza juntas formam saudade, porque eu tenho a alegria de lembrar daquela pessoa, mas eu tenho a tristeza de não estar com ela agora. Então a gente tem que equilibrar essas emoções para criar novos sentimentos. E a função delas, como eu falei, é nos manter vivo. Por exemplo,
Nessa imagem aqui, a gente está ali uma bela família, num bosque lindo, com ovelhinhas, mas o que nos chama a atenção ali? O que é o sinal de alerta? O lobo, né? Por quê? Porque o lobo é uma ameaça. Essa aqui é uma metáfora exagerada de como funciona o nosso cérebro, o nosso instinto de sobrevivência. Se eu falar para vocês, olha, sua roupa tá linda, tem tudo a ver com o evento, só não vou dar 10 por causa do brinco. Você vai prestar atenção no quê? No brinco, né? Puxa, o brinco. Por quê? Porque o brinco é aquilo que você viu, puxa, eu falhei, não coloquei o brinco certo. Por mais que eu tenha elogiado dos pés à cabeça, você vai fixar no brinco, porque o brinco é, digamos que uma ameaça. Mas uma ameaça ao quê? É uma ameaça ao pessoal, por exemplo, me ridicularizar quando eu desenhei a Cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo, ao invés de desenhar a Cuca Pão. Aquilo me feriu porque me ridicularizou, então eu posso ficar desgarrado do grupo, o grupo não me aceita, o que acontece com quem fica desgarrado? O leão vai lá, o lobo ataca a zebra que está desgarrada. Então, nós temos que fazer parte de um grupo, nós somos seres sociais, nós queremos pertencer, e ao menor sinal de que eu possa ser excluído, por mais bobo que seja, isso liga um sinal de alerta em mim. Então, por isso que nós somos muito frágeis nessa questão. Então, se vocês colocam, a gente vê muito em post em rede social, fiz um post, uma foto legal, recebi 10 elogios, mais uma crítica. Eu vou fixar na crítica, porque aquilo para mim é uma ameaça. Então, essa questão que a gente sempre fala, não dá bola para as críticas, fixa só nos elogios. É um pouco contranatural, porque o nosso instinto de sobrevivência vai ficar de alerta com o lobo, como eu falei, por mais bobo que seja. E a gente, no ambiente de trabalho, a gente acaba procurando situações, a gente fica de alerta. Puxa, hoje meu chefe não me cumprimentou. Será que ele quer me mandar embora? Poxa, aquele grupo hoje saiu para almoçar e não me chamou. Será que eu sou excluído do grupo? Como eu falei, nossa segurança emocional ela é muito frágil. Então nós temos várias situações aqui. Como eu falei para vocês, eu escolhi o tema segurança emocional. Nós temos que dar segurança emocional para os colaboradores, para a nossa equipe. Mas esse termo segurança emocional também é muito conhecido no mercado corporativo, principalmente com um outro termo. Vocês lembram qual que é esse termo? Empoderamento. Né? Quando eu empodero o meu colaborador, eu estou dando segurança emocional para ele, para o jogador, para que ele possa ousar, para que ele tenha coragem de tentar e errar, inclusive. E nós temos algumas ações para promover o empoderamento e promover a segurança emocional na empresa. Por exemplo, comunicação. A comunicação é básico, mas é muito abrangente. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando só sobre comunicação. E o mais importante, abrir a comunicação de duas vias, né? Para que eu possa falar e também ouvir. Isso já nos leva para o feedback. Eu já trabalhei em empresas que, se eu fosse chamado na sala do chefe, tanto poderia ser para eu ser promovido, quanto para eu ser demitido, porque eu não tinha ideia de como estava minha performance, meu desempenho. Dar feedback, dar autonomia. Então, num time de futebol, por exemplo, eu tenho que dar autonomia para aquele jogador poder driblar ou poder chutar. Eu não posso engessar tanto ele. Da mesma coisa que para um colaborador, eu tenho que dar certa autonomia para ele executar e tomar certas decisões que estejam dentro do escopo da atividade dele, claro que não comprometam a empresa, mas eu tenho que dar autonomia, certa autonomia para todos, para que eles tenham confiança. Prover conhecimento, isso é básico. Então, hoje no futebol acontece muito, tem uma área do futebol chamada Scout, que analisa performance de jogadores. Então, por exemplo, se eu for enfrentar um time, eu sou zagueiro, eu vou enfrentar um atacante, a área de scout me passa informação, esse atacante aqui dribla sempre para a linha de fundo. Ou quando vai ter pênaltis, esses jogadores aqui vão bater, e eles batem sempre, esse aqui bate no canto esquerdo, esse aqui bate no canto direito, esse aqui bate alto, esse aqui bate baixo, são informações. E eu tenho que prover, obviamente, para que o meu colaborador e meu jogador possam ter uma boa performance. Proteger. Isso é muito legal e acontece muito no futebol, como eu falei para vocês. O jogador, ele é um alvo público, né, de críticas. Ele está lá. E é legal porque... É legal não. É interessante porque ele faz o gol no domingo, é elogiado, na quarta-feira joga mal e já vira alvo de críticas de novo. Né? E acontece muito de jogadores ter uma sequência ruim. E o que eu falo sempre, que eu aprendi com os atletas, a gente começa a ser campeão quando a gente está em baixa.
quando está tudo em alta, tudo dando certo, é muito fácil. Agora, na primeira queda, eu tenho que ter resiliência, inteligência emocional para poder subir de novo, para poder assimilar essa queda, esse golpe, essa derrota e começar a subir de novo. Falando sobre proteger, então é muito legal que tem alguns treinadores, eu já vi Bernardinho, Cafu, que é um ótimo capitão, falando isso. Não, a culpa é minha. Ele está jogando mal porque eu coloquei ele nessa posição, ele tem talento, mas ele não gosta de jogar nessa posição. Ele está jogando porque eu pedi, então ele está se sacrificando pelo time. Tem um jogador com o qual eu trabalho, que é o Belletti. Não sei se vocês conhecem. O Belletti é um lateral, campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele é ídolo em Barcelona, ele é embaixador do Barcelona, mas ele nunca foi um protagonista, e ele tem consciência disso. Ele fala, nunca fui um craque, eu não sou craque, mas eu me esforçava para que os craques do meu time se destacassem. E ele tinha essa noção, essa consciência. Muita gente critica o Belletti, puxa, como é que um cara sem esse talento chegou nesse nível? Por causa dessa consciência. E ele brinca disso na palestra. Muita gente fala que eu não tinha talento, mas muitos treinadores me queriam. Por quê? Porque ele fazia aquilo, ele corria pelo time. Né? Estimular a evolução. Outro exemplo do futebol, Tele Santana, o pessoal chama de professor, né, porque realmente ele era um treinador que ele não era tão tático, mas ele era muito técnico. Então ele pegava um treinador, o Cafu fala disso, que evoluiu muito com o Tele Santana, porque ele falava, rapaz, você tem potencial, mas você tem que aprender a chutar com o pé esquerdo, ou tem que aprender a cabecear, isso é fundamental para a sua função. Então nós devemos estimular os colaboradores. Isso é até uma prova de que a gente confia nele, de que a gente sabe que ele tem potencial. A gente não vai cobrar nem exigir algo de que a gente não confia, de que a gente não acredita que tenha potencial para executar. Então nós precisamos desafiar e estimular a evolução dos colaboradores. E claro, reconhecer. Reconhecer pode ser de várias formas. Salário, prêmios, benefícios. Aqui nós temos hoje uma vasta gama de opções para reconhecimento, como benefícios, salários e até aquele quadro lá de funcionário do mês conta. O importante é ter o reconhecimento. Tem gente que não gosta, tem um pessoal muito hoje contra a CLT, contra o trabalho, mas eu acho muito legal ter um reconhecimento. Funcionário do mês é um destaque. Ainda hoje existe no futebol o atleta do mês, o atleta da semana, na temporada. Isso é um reconhecimento. É claro que a gente fala, mas é só um tapinha nas costas. Mas tem que reconhecer, é melhor um tapinha nas costas do que ele achar que não está sendo visto. Como eu falei para vocês, eu já trabalhei em empresa que eu achei que se eu fosse chamado na sala do chefe era para ser ou demitido ou promovido, porque eu não tinha noção de como estava sendo o meu trabalho. Vocês acham que isso aqui faz sentido para o ambiente corporativo? Né? Dá para tirar algumas lições daqui? Muitas, né? Só que a gente tem que lembrar a gente vem no evento, tem ideias, volta para a empresa, a gente tem que tirar um tempo para executar as ideias, né? Porque a gente fica com muitas ideias, às vezes a gente veio aqui, falou de comunicação, mas acaba não abrindo a porta para a comunicação do colaborador. E claro, a gente tem que criar um ambiente propício para isso. Não adianta, por exemplo, eu querer criar um ambiente diverso na empresa se eu não empodero as minorias, as diversidades. Eu posso querer contratar PCD para cota, mas eu não tenho uma empresa que seja acessível. Eu quero contratar mulheres, mas eu não garanto que seja um ambiente livre de assédio. Quero contratar jovens, mas eu não consigo promover para o jovem um ambiente de acordo com os jovens. Até por falar em jovens, a gente critica muito os jovens atualmente, porque a gente tem hábitos diferentes da nossa juventude para a juventude de hoje. Mas os jovens de hoje, os adolescentes, talvez seja a melhor geração que a gente já teve. Nós nunca tivemos uma geração tão consciente sobre questões ambientais, sobre questões de homofobia, machismo, racismo. Nós nunca tivemos uma geração tão consciente quanto a geração que nós temos hoje. Então nós temos que fazer o quê? Extrair o melhor dessa geração e desafiá-los a trazerem resultados para a gente também. Agora falar um pouco de benefícios da atividade física para a saúde mental. Isso já temos várias provas, estudos que comprovam isso. Né? Então nós temos vários benefícios da saúde para a saúde mental da atividade física. Redução da ansiedade e estresse, melhora do humor e combate à depressão, melhora da autoestima e autoconfiança. Então é legal porque imagina uma pessoa que se via como sedentária,
ela só ficava vendo série, mas agora, devido à atividade física, ela começou a correr e ela consegue dar a volta na quadra correndo, ou ela consegue correr 1 quilômetro correndo, ela muda a autoimagem dela, né? E isso acaba refletindo no mercado de trabalho também. Melhora a cognição, então também já tem estudos que comprovam que o desenvolvimento de áreas do cérebro ligadas à coordenação motora, à parte física, melhoram também a parte cognitiva e aprendizagem. Qualidade do sono, eu durmo melhor, não porque eu estou cansado, mas porque eu estou relaxado, né? A atividade física também libera neurotransmissores que causam e contribuem para o bem-estar. E socialização. Então é muito legal que eu já participei de alguns eventos que a pessoa ela é mais acanhada, não fala muito, mas no esporte ela se destaca. Então é muito legal. Ele é quieto, mas a gente não sabe, mas ele é campeão de tênis, ou ele é campeão de natação, ou ele é muito bom no ping-pong. Então aquele rapaz lá que não socializava, quando tem uma reunião do time de futebol, ele joga e todo mundo abraça, então ele se sente acolhido. Então é muito legal essa questão de socialização. E algumas formas de estimular a prática de atividade física nas empresas. Como eu falei, a gente vem no evento, mas é importante que a gente depois leve para as empresas e procure concretizar tudo que a gente está aprendendo aqui. Programas de benefícios, né? E aqui não falta, a gente está num evento próprio para isso, inclusive nós somos parceiros de muitos programas de benefícios. Levar ídolos do esporte para empresas, claro que eu sou suspeito para falar, né? Estou vendendo meu peixe, mas eu sou testemunha. Eu vou nos eventos e eu vejo o pessoal durante a palestra refletir, um conversar com o outro. Puxa, eu tenho que começar a fazer academia. Puxa, vamos começar a correr? Sabe, então é legal porque a gente vê, mesmo que o atleta não fale, você tem que começar a correr, você tem que fazer atividade física. É uma reflexão dele, porque ele está vendo lá um atleta, uma pessoa saudável, que teve uma carreira vitoriosa, muito ligado ao esporte. E como eu falei, isso acaba incentivando a prática de esporte também. CIPAT. CIPAT é uma oportunidade muito legal para a gente levar algo diferente para a empresa, porque a empresa tem que fazer CIPAT, geralmente durante esse período ela está mais aberta a experiências. Então já tive muitas demandas de CIPAT. Vai ter uma CIPAT aqui, você consegue trazer um atleta, então é legal porque o atleta vai, fala dos benefícios de saúde mental, prática de saúde e é um estímulo, né? Vivências. Vivência é muito legal, por quê? Porque eu posso levar o esporte para dentro da empresa, né, através dos atletas e vivência. A gente tem atividades que são bem, algumas complexas, outras são simples, tem ping-pong, tem corrida. A gente já levou o pessoal para fazer remo, não o caiaque, não o bote lá em Brotas, lá no rafting, mas remo mesmo. Então é legal porque tem aquela questão de todos no mesmo barco, sincronia, se o barco virar, todo mundo cai. Então tem um treinamento antes, não é só chegar remando, tem que estar tudo bem orquestrado. Então isso é muito legal. E das vivências, eu tenho uma vivência minha que é a minha preferida. Vocês imaginam qual que é? Não é futebol. Eu gosto muito de futebol. Mas a vivência para a empresa que eu gosto de levar é corrida de rua e caminhada. Por quê? Porque são atividades democráticas. Eu posso levar corrida de rua ou caminhada e todo mundo consegue participar, né? A gente faz em algumas empresas essa vivência, eu levo uma atleta e nessa vivência a gente vê a pessoa que nunca correu na vida conseguir andar 500 metros e ela fica feliz porque ela completou, né? E eu tenho, não vou nem dizer que é uma carta na manga, é um troféu que nós temos, que é a Adriana Silva, palestrante, maratonista, 2 Olimpíadas disputadas, 2 vezes medalha de ouro em Pan-Americanos, recordista brasileira da maratona, superou a depressão, criou um projeto social, é palestrante e é educadora física. Então é legal por quê? Porque ela tem toda essa vivência de alta performance. Imagina que legal, representou o Brasil em Jogos Olímpicos, ganhou 2 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, enfrentou depressão, o recorde dela brasileiro da maratona. Alguém aqui corre? Vocês já correram maratona? Eu nunca corri. Eu quero correr uma meia em breve. Mas qual é a distância da maratona? Maratonista, parabéns. Um dia eu vou ser. A segunda? De Porto Alegre? Vai ser logo, né? Legal.
talvez a gente esteja lá, viu? E ela é palestrante, então é legal, porque ela, imagina, o recorde dela dura mais de 10 anos. Acho que faz 13 anos já. Então a gente vê um monte de gente correndo na rua, tem maratonistas pelo Brasil todo, gente correndo todo final de semana e ninguém bateu o recorde dela há mais de 10 anos. Então eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo curto de um exemplo de vivência que a gente faz com ela. Ela dá palestra, fala sobre performance, sobre depressão, e depois a gente consegue fazer uma mini atividade com os colaboradores. Essa é a Adriana. Esse é um evento que a gente fez, uma convenção de uma empresa. Tá com som? Tá. Então é legal que ela leva as medalhas de ouro dela do Pan-Americano. Aí já é atividade com os colaboradores. Então vocês podem ver que não tem só atleta aqui, né? Então é legal, ó. O objetivo dessa atividade era fazer com que todos cruzassem a faixa de chegada. Então é legal por quê? Porque eu tenho lá a pessoa que já é triatleta, ele vai chegar primeiro e vai ficar aplaudindo quem for chegar depois dele. Até o último que chega lá caminhando, mas todo mundo bate palma, tem a faixa de chegada como da empresa, e o intuito é justamente que todos cheguem juntos. Essa aqui já é uma atividade um pouco mais avançada. Aqui é a Adriana. Ó, ela acompanhou os colaboradores de uma empresa numa corrida que teve aqui em São Paulo. Então é legal porque ela faz a palestra, estimula a prática de atividade física, ela pode fazer o treinamento presencial ou online dos colaboradores e pode marcar de correr com os colaboradores depois. Então, como falei, ela é uma pessoa incrível, maratonista, imagina, uma atleta olímpica, mas melhor do que eu ficar falando dela é ela falar dela mesma, né? Pode vir, Adriana. Agora vou precisar de microfone. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Ricardo. Oi, Legal. pessoal, boa tarde. Eu já trabalho com a Adriana há quase 10 anos, né? Então eu tenho o privilégio de acompanhá-la e ver a história dela várias vezes e de ver a reação que as pessoas têm quando assistem a palestra dela. Para começar, alguém tem alguma pergunta para a Adriana para começar? Então eu tenho. Adriana, nesses anos que a gente trabalha junto, a gente já fez alguns eventos, teve algum momento de alguma palestra em alguma empresa que marcou você? Você lembra? Ah, sim, com certeza. Teve várias, né? Acho que várias experiências, né? Contando um pouco sobre a trajetória da minha vida, né? Então eu tenho uma história que começa aos 12 anos de idade, que passou por depressão, descobriu o esporte bem nova e depois, através do esporte, eu consegui mudar a vida da minha família. Mas eu tive muitos obstáculos pelo caminho também. Então, a depressão, lesão, então muitas dificuldades, né? E contando a minha história de como o esporte transformou a minha vida, eu não tinha noção de como o esporte e a minha história pode também transformar a vida de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas, né? Então eu tenho dois momentos que me marcaram muito, né? A primeira, eu estava dando uma palestra e uma moça chegou até a mim e falou: olha, eu assisti a sua matéria no Esporte Espetacular, contando a sua história, e eu queria contar a minha história para você. Então, essa moça, ela tinha um marido que era policial e que se envolveu numa operação e matou um bandido. Então, ele ficou muito mal, né? E aí ele teve que ser afastado e se suicidou, né? Então ela passou por momentos muito difíceis também com o irmão dela, tal, e ela entrou em depressão profunda.
E quando ela viu a minha história e depois participou da vivência, né, através da palestra e as vivências, ela falou assim que hoje o que faz ela sair da cama é os 5 quilômetros que ela corre todo dia. Então, várias histórias como superar a depressão, autoestima, né, com relação à obesidade, né, e as crianças também. Eu dei palestra numa escola com 250 crianças. E aí, depois, no final, eu pedi um feedback para as crianças. E no final, qual é a parte que ela mais gostou da palestra? Então, algumas crianças, elas conseguiam responder identificando algum momento da vida dela com a minha história. Então, algumas respondiam, foi quando o pai dela separou da mãe dela e a mãe dela teve que cuidar de 4 filhos sozinha, lavando roupa para fora. Foi quando ela teve a depressão. Quando ela foi a campeã e ganhou a primeira medalha de ouro que ela ganhou da mexicana. Quando ela foi para a Disney. Então, cada momento da minha história, ela impactava a vida da pessoa de alguma forma. Então, isso é hoje também, né, que a gente sempre faz nas nossas vivências. E eu falo que eu sou maratonista, mais de 30 anos de carreira. Quando eu dou a largada da maratona, são vários desafios até a chegada. E que cada um de vocês também tem a maratona da vida de vocês. Que tem um sonho de vocês, que tem um desafio dentro da empresa, dentro do trabalho, dentro da vida pessoal. E que muitas vezes tem esse altos e baixos e você tem que se agarrar naquela meta que você quer alcançar e naquele sonho que você quer alcançar, né? Então, o esporte, ele tem muita relação também com a nossa vida do dia a dia. Não, legal, essa é só uma das histórias, né? Eu sei que a gente tem várias, algumas que eu presencio. E um fato legal da Adriana é que ela começou a carreira, criança ainda, num projeto social, né? Então, com esse projeto social, ela conheceu o atletismo, conheceu o esporte, se destacou e quando ela estava já na transição de carreira, ela resolveu retribuir e criou um projeto social, que é o Instituto Em Frente, do qual eu tenho muito orgulho de participar também. Então imagina, eu já era fã da Adriana, imagina quando um ídolo seu convida você para ser parte de um projeto social. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto Em Frente. Conta um pouco para a gente, Adriana, o que é um instituto, como ele funciona. O esporte, né, como eu falei, ele transformou a minha vida e foi através de um projeto social que eu virei atleta e que eu ganhei o mundo, né? Fui para 2 Jogos Olímpicos, recordista brasileira na maratona, 2 medalhas pan-americanas, inclusive depois vocês podem pegar e ver. E eu tinha muito esse sonho, então depois dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, eu queria concretizar esse sonho de deixar um legado de tudo que o esporte transformou, né, na minha vida. E aí eu criei o Instituto Em Frente, que hoje eu tenho esse instituto dentro do CEL de Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis. Hoje a gente atende 80 crianças através da prática do atletismo. Agora, inclusive, eles estão lá praticando atletismo. De 7 a 17 anos. Então, é muito legal hoje poder deixar esse legado e poder também tentar contribuir de alguma forma para que essas crianças, através do esporte, esteja sendo transformado, né? E mesmo que eles não venham a ser um atleta, mas eu tenho certeza que ele vai virar um grande cidadão, que o esporte vai transformar a vida dele através da disciplina. E é um orgulho muito grande ter o Ricardo como colaborador, faz parte do conselho do Instituto, ele também cuida da parte de marketing do Instituto e sempre está presente lá, visitando as crianças e fazendo alguns eventos para nossas crianças, né? Obrigado, o prazer é meu. Inclusive, estão todos convidados a conhecerem o Instituto. Depois eu vou deixar aqui as redes sociais também minha, da palestra de atleta, da Adriana e do Instituto. E a gente já está chegando no final da apresentação e eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que vai nos trazer ao tema inicial. Você teve uma carreira longa, vitoriosa, mas você já conheceu na sua trajetória algum atleta ou da sua modalidade ou de outra modalidade que tinha talento, tinha potencial, mas acabou não se desenvolvendo por questões emocionais e mentais? Sim, ao longo da minha trajetória, né, eu já conheci vários talentos que tinha condições de chegar a uns Jogos Olímpicos e que muitas vezes não estava preparado. Ele estava muito preparado fisicamente, ele nem precisava treinar tanto quanto os outros para se tornar um grande atleta. Mas as outras questões, os outros fatores que não é necessariamente o treino físico, fazia com que desestabilizasse ele, né?
Então, o atleta, ele tem a sua carreira e sempre em evidência, né? Então, o atleta sempre cria uma expectativa que as pessoas têm dele ganhar uma corrida, dele sempre estar ganhando uma medalha, dele sempre estar nos Jogos Olímpicos, mas só que tem os altos e baixos dos atletas, né? Então, às vezes, atletas que não conseguem lidar com a derrota, o atleta que não consegue ter a disciplina que precisa ter para poder alcançar o seu resultado, e às vezes não consegue lidar com a imprensa, né? Então, está naquele momento que você acabou de perder uma prova, e aí você vai dar entrevista e não consegue se posicionar, né, de uma forma que você consiga explicar aquele momento. Então, são vários fatores que, se a gente não sabe trabalhar, o talento, só o talento, ele não é tudo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de lidar com a pressão do resultado, e é muito difícil mesmo, né? Você treina meses para poder chegar àqueles Jogos Olímpicos e chega lá um fator que talvez você não consegue ter controle, e aí acaba te tirando todo aquele momento especial que poderia ser um momento muito marcante, especial, e acaba sendo um momento frustrante. Então, é sempre muito importante, né? Na minha carreira também eu sempre tive o media training e algumas preparações para que a gente consiga lidar com esses momentos de pressão. Mas é sempre muito desafiador, né? Então, sempre tem que trabalhar o tempo todo com essas pressões que a gente tem por resultado, em busca, né, sempre da excelência. Sim, não, legal. Isso tem tudo a ver. Em algum momento na sua carreira, você teve aquela trava emocional de não conseguir entregar o seu, né, você se dedicou e tudo mais, e daqui naquele momento o seu emocional não deixou você entregar o que você gostaria. Você teve esse momento? Sim, eu já tive, né? Eu tenho um acompanhamento com a psicóloga desde o início da carreira. No momento foi por conta de lesão e depois foi por conta de controlar a minha ansiedade. Então, eu já cheguei a ter momentos, provas, por exemplo, como a Maratona de São Paulo. Eu tinha treinado 5 meses, eu estava preparada para ganhar. E no momento da prova, eu começava a me questionar muito. Será que eu estou preparada? Será que eu consigo correr mais forte que essa queniana? Será que aquele treino lá que eu fiz não deveria ser mais forte? E depois que eu terminei a prova, eu fiquei em terceira colocada. E eu fiquei com aquilo martelando. Então, acho que o mais difícil para um atleta é quando você perde uma corrida e você sabe que deu tudo de si, você fala, não, eu dei tudo de mim, eu não ganhei, mas eu dei tudo de mim. Agora, quando você sai da prova e fala, meu, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter arriscado mais, eu estava preparada para isso, e a minha ansiedade, essa minha cobrança acabou me sabotando, e eu coloquei foco no externo, eu não coloquei foco aqui dentro de mim, e o quanto eu estava preparada. E depois disso eu aprendi muito, eu sempre ia para as provas muito mais concentrada naquilo que eu construí. E ganhar a prova era só uma consequência do que eu ia realizar ali dentro, mas eu precisava acreditar muito no trabalho que eu tinha feito para chegar até ali, né? Então, existe sim esses momentos, e o diferencial do atleta é você saber lidar com aquele momento ali, que é desafiador, mas quando dá certo, aí a medalha vem. Legal, porque tem a ver com aquilo que a gente falou no início, né, de não ter segurança para arriscar, para dar o melhor. Exato. Mas, aproveitando que a Adriana falou sobre inteligência emocional e saúde mental, eu quero voltar para o que a gente falou lá no início, de resultado. Lembra que eu falei para vocês que o mais importante é o resultado? E realmente o mais importante é o resultado. Só que nós temos algumas etapas antes do resultado. Vocês lembram disso? Isso foi tudo durante o 7-1. Isso foi muito falado. Então era muito visível. Ó, esse psicólogo aqui, ó, termo de choradeira da seleção e erro do capitão. Isso foi antes do 7-1 e já era visível que a seleção brasileira estava desequilibrada emocionalmente. Eles choravam antes, durante e após os jogos. Então esse 7-1 aqui, desculpa, esse 7-1 aqui é resultado também desses indicadores,
Aqui. Então, quando eu falo lá no começo da palestra que o que importa é resultado e o patrão, dono da empresa, gosta, eu mostro isso aqui, ele já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. E aí eu mostro isso aqui, ó. A gente está falando de segurança emocional. Vocês concordam que para eu ter saúde mental eu tenho que ter segurança emocional? Então, isso aqui é resultado do nosso trabalho, isso aqui é resultado, e para que eu tenha performance, eu tenho que ter saúde mental. Né? Então, isso aqui é resultado, isso aqui é resultado, isso aqui é resultado. Se eu quiser vencer, eu tenho que ter esses resultados aqui, que incluem segurança emocional, saúde mental e performance. Então, que eu falei para vocês, o tema da palestra são lições do esporte para a saúde mental. Eu acho que a gente pode resumir nessa frase aqui. Ó, não existe alta performance permanente sem cuidados com a saúde mental. Eu posso hoje ter uma performance muito boa, mas se eu quiser ter uma performance permanente, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Então é muito comum a gente ter atletas que têm uma visibilidade ou um pico de performance e depois, por não conseguir administrar a derrota ou uma lesão, ele não consegue mais voltar para o mesmo nível. Então, se a gente puder terminar com alguma frase, seria justamente essa. Não existe alta performance nem no esporte e nem no mundo corporativo sem cuidados com a saúde mental. Né? Temos aqui nossas redes sociais, Ricardo Oliveira, MKT, palestra de atleta, Adriana, não está aparecendo do Instituto, mas seguindo a gente vocês conseguem seguir. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, pessoal. Obrigado, extrapolei um pouco o tempo. Mas estão todos convidados a irem tirar foto com a Adriana e suas medalhas no nosso estande da palestra de atleta ali, conhecer um pouco do serviço da empresa também. Obrigado mais uma vez.